Temos mais sonhos aí de 2070? Quem dá mais? Tem ou não tem? Ninguém sonhando com 2070? Acabei de receber um aqui, ó. E eu vou estar lá, irmão, e aí? Não vou não, irmão. Para de desejar meu mal, não vou estar lá não. Irmãos, eu queria agora uma explicação que tem que ser importante. Nós tivemos algumas coisas muito polêmicas já nesse ministério, mas calamos a todo mundo. Obviamente, quando é Deus que revela, a gente cala. E quem tem humildade, cresce conosco. Quem não tem, fica para trás. Nós tivemos a polêmica da Santa Ceia, né? Tivemos a polêmica do jejum. E outras coisas, né? Oração do monte. E também nós hoje estamos com algo que ainda não virou polêmica, mas uma hora vai virar. Batismo. Você saberia explicar por que que hoje Geração Jesus Cristo não realiza batismos? Alguém sabe? Quer arriscar? Isso é fundamento, isso faz parte da doutrina da nossa igreja, não da nossa igreja, da dispensação que Deus nos deu a viver. Vai explicar, Neto? Ninguém sabe explicar por que nós não batizamos hoje? Ali, ó. Temos um filósofo ali que vai falar. Vai, Platão. Pelo que eu entendi, no caso, o chamado da restauração seria para os crentes que estão caídos, né? Os que já se converteram, já foram batizados já no ritual que Jesus deixou, e que eles não precisariam de ser rebatizados. E no caso, a restauração é para eles. Quem entraria, no caso, se convertendo, saindo do mundo ímpio para a restauração, ele teria que já entrar no mesmo sistema de que a restauração já está implantada, no caso, direcionada para os crentes, como no passado, com João Batista, os judeus, que eram judeus, né? Em princípio eram um povo de Deus, tinham que se batizar por João Batista, mesmo sendo judeus, né? Tanto é que os fariseus questionaram ele: por que você batiza, né? Não sendo Cristo, mas eles tinham que se batizar porque eles tinham que demonstrar naquele ritual que eles estavam aceitando a dispensação que João Batista estava apresentando para eles. No caso da restauração, agora é meio que o contrário, agora eles não precisam mais se batizar. É um chamado para restaurar a igreja que está caída. Quem entrar sendo ímpio vai ter que entrar no sistema da restauração e não mais no antigo. Certo, perfeito. Então, eis a realidade do que nós temos sido chamados para viver. E eu fui caminhando na direção de Deus, mas há pouco tempo, posso dizer, que eu compreendi realmente o fundamento de Deus não estar nos levando aos batismos. Quando fomos fazer essa obra, e aí tínhamos espaço de sobra para criar os batistérios, como criar as tubulações de água, de esgoto, estava tudo muito fácil. Durante a construção nós descobrimos uma rede de esgoto que eu não sabia que existia, passando embaixo do terreno. Não sabia, isso valeu mais que se tivesse achado uma barra de ouro. Foi muito precioso essa rede de esgoto, de acordo com a maneira como o nosso terreno se encontra. Eu não sabia da existência dessa rede de esgoto. Então estava tudo muito fácil. E eu falei: agora, vamos fazer o nosso batistério. Já tinha olhado tal, e falei: agora eu vou orar. Quando fomos orar, a coisa foi assim, simplesmente não. Falei: poxa, não? Se é não, nós vamos continuar sem batizar, porque não tem como sair daqui para canto nenhum para batizar ninguém. Pensei eu, né? E há anos a gente já não batizava ninguém aqui, pela dificuldade. Aí o Espírito de Deus, com as suas misericórdias, durante anos eu vinha andando pela fé,
vou assim dizer, né? Pela fé em algo que não estava tão fundamentado para mim, e hoje eu ando pela fé em algo que está muito fundamentado, porque o conhecimento, o entendimento que eu tinha antes, não era o que tenho hoje, de que realmente não tem que se batizar, como nosso irmão aí explicou, porque estamos pregando para buscar a restauração de cristãos. Subentende que a busca já é de quem já tenha passado pelo seu primeiro estágio da fé. Então, já são pessoas que já credibilizaram a palavra em dados níveis, e essas pessoas já se lançaram ao batismo. E qual o significado do batismo para quem recebe o batismo? O significado para quem recebe o batismo é aquele que está disposto a aceitar a doutrina de Jesus Cristo. Isto é o significado do batismo. Disposto a aceitar a doutrina de Jesus Cristo, que, representado na simbologia, as águas representam a palavra, né? Quando a pessoa é submersa ou envolta, isso aí é a controvérsia do sentido original dessa palavra, mas seja como for, a pessoa é submersa ou é envolta de certa forma nas águas, significa que ela está se rendendo à palavra de Jesus Cristo, está aceitando que esta palavra o envolva, que esta palavra o domine. Este é o sentido básico para quem recebe. E para quem ministra o batismo, a palavra ou a ação representa autoridade, tá? Representa autoridade. Tanto que algumas versões bíblicas, quando Jesus faz aquela pergunta, né? Disseram para Jesus, com que autoridade tu fazes essas coisas? Ele falou assim, eu vou perguntar, o batismo de João era de Deus, era do céu ou era dos homens? Aí eles dizem assim, bom, se nós dissermos de tal maneira ou de tal maneira, enfim, nós vamos ficar mal. Aí eles voltam para Jesus e dizem assim, nós não sabemos quem deu autoridade a João. Entendeu? Então a palavra batismo entra como esse sentido de quem tem autoridade. Obviamente, isso é uma coisa muito direta, muito fácil de entender. Ministrar o batismo significa ter autoridade. Por isso que na época da dispensação passada, muitas pessoas se deram mal, porque pensavam que eram pastores, pensavam que tinham chamado, e lançaram mão de ministrar algo que cabe somente a um sacerdote. Se ferraram. Se ferraram feio, irmão. É a mesma coisa que receber dízimo. Você não pode receber o dízimo se você não é um sacerdote. E você não pode batizar se você não é um sacerdote. Batizar significa ter autoridade para tal. Deus está olhando a quem Ele deu essa autoridade. E muita gente realizou o batismo por aí afora, sem ter essa autoridade. Missionáriozinhos, evangelistazinhos, o cara se achava, não, eu preguei para ele, eu tenho o direito de batizá-lo. Eu ouvi até essas baboseiras por aí. Resultado, pessoas que hoje não são absolutamente nada, talvez pela maldição que geraram nas suas vidas, porque não batizaram querendo glorificar a Deus, não, batizaram querendo se engrandecer no ato. E aí, meu irmão, quando o coração é maligno, busca a exaltação, não resta outro caminho senão a cova. Então, essas coisas envolvem batismo. Hoje, então, nós, geração Jesus Cristo, não batizamos, porque nós não estamos chamando o pecador ao arrependimento. Esta não é a minha missão, este não é o meu ministério, não foi para isso que eu fui chamado. Eu não fui chamado para trazer o pecador ao arrependimento.
Ah, mas o pecador ouviu a mensagem e resolveu se arrepender. Seja bem-vindo à voz da restauração. Não estou chamando nenhum pecador ao arrependimento. Se eu for para a praça, eu tenho orado para isso. Eu sou louco para ir para as praças. Sou louco para montar equipamento no meio da rua. Recentemente eu tenho orado a Deus por isso, mas não será para pregar a evangelização. Será para descer chicote no meio da rua. Então eu não estou chamando pecador ao arrependimento. Essa igreja, o meu ministério, não apoia ninguém que queira fazer tal. Ninguém que queira fazer tal. Quando tem pedidos, e eu vou deixar isso bem claro, quando tem pedidos de CD em quantidade, a minha esposa me chama e eu analiso o pedido. Se for pedidos que estão incluídos a voz da restauração, a gente faz sim e a pessoa vai trabalhar. Se não for, se eu ver que a visão da pessoa é uma visão de evangelização, eu não faço os CDs. Se quiser, cada um que duplique, está aí disponibilizado na internet. Mas eu não tomo tempo dos nossos equipamentos, o nosso tempo, os nossos gastos, eu não empreendo na evangelização. Eu não fui chamado para chamar o pecador ao arrependimento. Eu fui chamado para chamar o cristão à restauração. Ponto final, né? Teve um casal uma família, que antes de participarem da rebelião, estavam aqui dentro, a esposa do cidadão dizia assim, o ministério meu e do meu marido, tenho certeza que é evangelização. Aí a minha esposa virou para ela e falou assim, então vocês têm que procurar outra igreja, porque aqui não tem esse ministério. E é exatamente isso. Se alguém achar que tem ministério de evangelização, de chamar pecador ao arrependimento, pode procurar outra igreja, porque aqui Jesus Cristo não compactua com esta visão. A maneira como ele me chamou não é assim. Eu não vim chamar pecador ao arrependimento, eu vim chamar o cristão a despertar para o arrebatamento. É muito diferente, pelo menos é diferente no meu entendimento e no meu conhecimento. Então, pastor, o pecador então vai para o inferno? Irmão, eu te garanto uma coisa, não fui eu que criei o inferno, nem tracei estrada para lá. Se ele for, é problema dele com o Deus Todo-Poderoso. Eu não tenho nada a ver com essa história. Agora, é problema meu se eu calar a minha voz e a igreja não ouvir o meu grito. Aí é problema meu. Amém? Isto se chama consciência plena do chamado ministerial. Tem um pobrezinho ali, coitado, se ele ouvisse a palavra de Jesus, a vida dele poderia mudar. Eu digo, é verdade. E a pessoa mais indicada para pregar para ele pode até ser eu, mas eu não vou pregar. Eu não escapo do meu ministério. Eu não escapo. Agora, eu até oro. Sabe qual é um dos grandes sonhos que eu tenho, irmão? Um dos grandes sonhos que eu tenho é abrir um centro de acolhimento de adolescentes moradores de rua. É um sonho ardente. Sabe o que eu estou desconfiado? Depois de tanto que eu já orei, estou desconfiado que vou morrer com o meu sonho e não vou vê-lo realizado. Outro sonho ardente que eu tinha é de viajar, passar um tempo na África, para alcançar aquelas almas lá, mas eu só poderia fazer isso com uma visão de evangelização. Deus não vai abrir, eu tenho certeza que Deus não vai abrir essa lacuna para mim parar o ministério da restauração e pregar a evangelização. Ele não vai abrir essa lacuna. Então eu tenho sonhos que estão na gaveta. Na verdade, que eu já tinha até que ter tomado vergonha na cara e tê-los jogado no lixo, mas são sonhos tão ardentes que eu botei na gaveta. Que nem Pedro. Pedro, larga as redes, larga tudo, vinde após mim que eu te farei pescador de homens. Opa, valeu Jesus, vamos lá. Daqui a pouco Jesus diz assim, Pedro, estão cobrando tributo, né? Então vai lá e pega aquele teu anzol. Mas Senhor, eu desfiz do meu anzol. Desfez nada. Vai lá e pega o teu anzol e a tua linha, joga no mar e pega o peixe. O primeiro que você pegar tem um estáter. Vai lá e paga o tributo por mim e por ti.
Pedro também ainda tinha os sonhos dele, né, meu irmão? Eu também tenho os meus. Como eu gostaria de ver um centro onde eu pudesse recolher esses adolescentes do meio da rua, colocá-los ali, ensinar para eles teclado, bateria, violão, ensinar Deus para eles, transformá-los em revolucionários. Penso eu. Mas cadê? Tem recurso? Tenho recurso. E digo mais, se eu abrisse um centro para recuperar essas pessoas, eu faria parcerias e mais parcerias por aí, eu conseguiria ajudas e mais ajudas. Só que, se eu escapar do meu ministério, a minha vida perde o sentido para Deus. Posso até me encontrar, estou cuidando disso, daquilo, mas isso não me interessa. Eu não estou no mundo para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me resgatou, que me deu liberdade. Então, irmão, nossa missão, Geração Jesus Cristo, é buscar o cristão que hoje está semi-cego, sem entender o que é a proximidade do tempo do arrebatamento, reinado do anticristo, retorno de Jesus sobre o Monte das Oliveiras. O cristão que não está discernindo isso, que vai ser pego de surpresa, com a parábola do ladrão na noite, esse cristão é o nosso alvo, para que Jesus não venha e o deixe. O nosso alvo é este. Portanto, eu não escrevo nada para evangelização, só escrevo para restauração. Não faço vídeos de evangelização, só faço de restauração. Tem alguns vídeos na internet que parece que eu estou querendo resgatar espírita, resgatar católico. Não é nada daquilo, aquilo são apenas vídeos de provocação. É para eu provocar o sistema, é para eu afrontar o sistema jurídico, afrontar delegados, afrontar promotores. Aquilo é para isso. Não estou querendo resgatar nenhum espírita, nenhum católico, nenhum satanista, não estou nem aí para isso, eu não estou pensando nisso, e os vídeos não foram feitos para isso. Os vídeos são feitos para provocar os homossexuais, provocar os católicos, provocar os espíritas, provocar delegado, provocar promotor, provocar a polícia, provocar o sistema judiciário. O vídeo é para isso. Não ouse olhar para um vídeo meu e pensar que eu estou querendo evangelizar alguém. Aquilo é provocação, aquilo são feitos na direção do Espírito para provocar, não é para evangelizar. Então, irmão, nós não batizamos por isso, e tem mais, não batizamos hoje, não batizaremos amanhã e não batizaremos nunca mais, tá? Então, não estamos chamando o pecador ao arrependimento, estamos chamando os cristãos a voz da restauração. Bom, tinha algumas coisas, mas nós temos algumas perguntas, provavelmente, e nós vamos estar então compartilhando. Quem quer participar, fazendo alguma pergunta, algum comentário que não seja nada tipo Salmo 119. Temos aqui. Pastor, é só para mim entender mais um pouquinho. Eu estou com a dúvida. Então, essas igrejas que não estão acompanhando a restauração, porque a dispensação mudou, então seria no mundo hoje restauração, né? Isso. Em todos os lugares. Certo. Então essas igrejas que continuam batizando, elas estão fora do... Estão fora, elas estão batizando pessoas que não vão participar da última dispensação, do último mover do Espírito. É como aquela parábola das duas mulheres. Elas estão trabalhando? Estão trabalhando. Elas estão no moinho? Estão moindo. Elas estão produzindo? Elas estão produzindo. Mas a Bíblia diz que veio uma situação e uma foi tomada e a outra foi deixada. Ora, mas ambas estavam trabalhando, ambas estavam no mesmo campo, ambas estavam produzindo. Qual é a diferença? O Espírito Santo nos revelou que a diferença foi exatamente o que produziram. Aí nós temos uma mensagem aí intitulada As Duas Mulheres. Então, esse papo de evangelização que hoje impera no mundo é perda de tempo. Perda de tempo. Esse povo que, entre aspas, está se convertendo, se amultuando dentro das igrejas, eles não vão receber o mover do Espírito a menos que conheçam a voz da restauração. Então é um trabalho
muito sem sentido que está se fazendo hoje. Está se trabalhando sem o mover do Espírito, e automaticamente essas conversões são até questionáveis. Como que alguém está se convertendo se não há um mover do Espírito para converter? Eu questiono. O Espírito Santo não está agindo no mover da evangelização, não está agindo para trazer nenhum pecador ao arrependimento, não está fazendo isso. Agora, se a pessoa chega, ouve uma mensagem impregnada da restauração e diz, não, eu vou atentar para isso, aí é diferente. Mas vou atentar para outra visão? Como? Se o Espírito Santo não está agindo na outra visão? Nós temos aqui na igreja esse privilégio, posso dizer, de que várias pessoas que hoje estão aqui no ministério vieram direto, sem passar por nenhuma outra igreja, vieram direto para a Voz da Restauração e estão aí, graças a Deus, firme e forte. Tem mais perguntas? Pastor, então podemos dizer que fé, conversão, perdão, justificação são caminhos de experiências individuais da vida de um guerreiro para o qualificar, para que ele possa subir os degraus, a escalada da vida espiritual e alcançar a vida eterna, né? Para que isso aconteça, é necessário que ele creia, né? Para que isso tudo se faça justiça na vida desse guerreiro. Sim, experiências, né? Tudo isso positivo que a irmã acabou de falar, positivo. Só um detalhe que foi frisado, né? Experiências individuais, sim, são experiências individuais, mas com uma base, né? E essa base é a palavra e o mover do Espírito Santo. Veja bem, só já que eu coloquei isso aqui, né? Tá perfeito o que a irmã falou, só que eu já estou mostrando um outro ponto. Experiência individual, cuja base é a palavra, mas não só a palavra, como estava agora mesmo falando aqui no caso do irmão. Não adianta eu dizer, apresentar uma palavra para alguém, pegar a Bíblia e abrir para alguém. Meu irmão, se o Espírito Santo não trabalhar sobre aquela palavra, ela não é uma palavra espiritual. Ela não tem fundamento. Já falei várias vezes aqui que uma vez eu ouvi numa casa, eu estava no quarto e tinha uma televisão ligada na sala. E eu estava ouvindo uma pregação lá na sala e uma pessoa lá, glória a Deus, aleluia, glória a Deus e aleluia. E de repente eu falei assim, que coisa engraçada. Esse homem que está pregando, ele está falando verdades bíblicas fundamentais. Verdades bíblicas incríveis, ele estava falando da obra redentora de Cristo, ele estava falando de coisas profundas, e eu dizia assim, mas tem um problema, essas palavras são verdadeiras, mas eu não estou sentindo o Espírito Santo nela. Eu estava no quarto, aí daqui a pouco eu saí para a sala, falei, não é possível, eu tenho que ver isso, levantei, eu estava deitado, eu levantei, aquele sono da tarde que você, para levantar é um horror, eu levantei, paguei o preço de levantar, que aquilo me chamou a atenção. Quando eu cheguei na sala, me deparei com a televisão, e quem estava pregando? Um padre. Era o padre, falando verdades bíblicas, como é que eu vou dizer assim, absolutas, mas não tinha o Espírito. Eu falei assim, essas palavras são verdadeiras, mas não tem Espírito, elas estão apenas como palavras, mas eu que conhecia a Bíblia, sabia que eram palavras verdadeiras, palavras totalmente fundamentadas, mas não tinha o Espírito. E quando eu olhei assim, tinha uma crente lá da Assembleia de Deus, dando glória a Deus e aleluia, né? Mas não tinha o Espírito. Então, experiências individuais com base na palavra, mas não só na palavra, no Espírito também. E se o Espírito não está agindo sobre um determinado tipo de palavra, por ter havido uma mudança na dispensação, vai acontecer o que estávamos ainda há pouco aqui conversando. Pessoas vão falar verdades, mas o Espírito não vai levar ninguém àquelas verdades. Por quê? Porque mudou-se a dispensação e ele está operando com outro tipo de palavra.
Entende, meu irmão? Martinho Lutero estava pregando, mas tinha um monte de outros padres pregando também. Com quem? Com quem o Espírito Santo está agindo? Com todo mundo? Não, está agindo com aquele que está pregando a palavra de acordo com o que o Espírito Santo quer que seja pregado. Ele traz a oferta para todos, mas nem todos aceitam. Hoje nós temos muita gente pregando, muita gente, mas o Espírito Santo não está mais. De manhã, às vezes eu sintonizo um canal, ou às vezes tarde da noite, irmão, sinceramente, dá ânsia de vômito ver esses pastorzinhos da Universal falar de Bíblia. Dá ânsia de vômito ver aquela raça, Edir Macedo e Companhia Limitada, R.R. Soares. Eu prefiro mudar e ver Tom e Jerry, ver Popeye. Não suporto ver aquela raça sequer ler um texto bíblico. A leitura do texto bíblico que eles professam dá ânsia de vômito. Me dá nojo de ver aqueles homens ler Bíblia. Me dá nojo, um nojo real. Prefiro ver Tom e Jerry. Dá para imaginar o que é isso? A palavra sem o Espírito não tem vida. Jesus falou, a palavra que eu vos tenho dito é Espírito e vida. Não é apenas uma palavra, ela tem algo mais. Se não tivesse algo mais, virou somente palavra. Pode ser a palavra mais profundamente, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se o Espírito Santo cruzou os braços e não entrou na palavra, meu irmão, não importa que ela seja uma verdade absoluta. Verdade absoluta o mundo está ouvindo aí todo dia, mas não tem o Espírito. Tem mais perguntas? Não? Uma colocação do Salwande, ele diz que a conversão é largar a mão da nossa vontade e sujeitar-se à vontade de Deus. É aceitar a proposta que nos é apresentada. Isto é o seu estilo de vida. Muito bom. Nosso irmão africano, né? Da África, é esse? De longe. Exatamente isso. Maravilha. Tem mais pergunta? Tem uma pergunta do Anderson. Pastor, é correto definir fé como crer no que não se vê e se apoiar nisso, e que seja mais real do que eu, andar correspondendo à palavra de Deus como sendo a verdade absoluta e suporte para a vida, tornar a palavra de Deus viva para o mundo e para nós mesmos? Certo. Toda essa ideologia é maravilha. Só o detalhe que foi colocado no comecinho é que pode gerar, teologicamente falando, né, não popularmente, mas teologicamente falando, pode gerar algum probleminha. Que ele diz assim, é se apoiar, né? Apoiar no que não se vê. Não é isso? Apoiar no que não se vê. Se nós analisarmos isso aqui, irmão, na verdade, se eu não vejo, eu não tenho mesmo no que me apoiar. Eu preciso, de alguma maneira, tomar conhecimento. E o que é tomar conhecimento? É ou vendo ou ouvindo. Tem que ser trazido ao meu espírito pelo Espírito Santo. Então, a fé não é abstrata. O que é abstrato? Abstrato é algo que não se pode pegar. A fé não é abstrata. A fé é concreta. A fé você pode pegar, tá? Você pode pegar a fé, porque quem tem fé, tem-na em alguma coisa. Eu acabei de falar ainda há pouco o quê? Que eu não acreditava em sereia. E agora? Agora eu creio, porque eu vi uma filmagem de um pesquisador. Então, eu só posso me apoiar no que eu tomo conhecimento, eu não posso me apoiar no que eu não tenho conhecimento. Então, Deus, eu nunca vi Deus. Tudo bem, eu nunca vi Deus, mas uma parte de Deus eu tenho, que é a sua palavra, que o Espírito Santo testifica. Então a fé não é se apoiar no que não se vê. A fé é se apoiar naquilo que você está recebendo, seja lá como for, ou pelos ouvidos, ou pelos olhos, pela testificação do Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Tem que haver uma revelação,
tem que ter chegado alguma informação a você, tem que haver algum toque a você. Você não tem uma fé no invisível. Você tem uma fé na Bíblia. Essas palavras são como que visíveis pela testificação do Espírito, porque essas palavras te reportam a fatos. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é invisível? Isto é abstrato? Não, isto é visível pela fé, porque há uma testificação do Espírito Santo que nos diz que isto é verdade e isto se torna concreto. Eu posso me apoiar nisso. Então, nós nos apoiamos não no que não vemos, mas somente naquilo que temos realmente conhecimento. Ninguém pode se apoiar em nada que não tenha conhecimento. Não tem sentido, né? Como dizíamos no começo, o incrédulo é aquele que toma conhecimento, mas descredibiliza. É uma colocação do Linho Henrique. Perdão é esquecer o pecado, e traspassar pecado, você ainda tem dívida a pagar, como foi com Davi, que teve seu pecado justificado, ou seja, traspassado. Tá certo. Pode-se entender dessa maneira. Tá legal. É um sonho da Maria. Pastor, eu sonhei que subia uma escadaria muito grande. Eu não conseguia subir e me sentia cansada. Comecei a subir de arrasto. Depois sonhei que eu caminhava com minha filha e meu genro, quando me vi novamente na frente daquela escadaria enorme e me queixei. Eu não vou descer tudo isso novamente, pois subi tudo aquilo fadigada e não vou descer. Foi quando eu vi no céu uma mancha rosa, e ela foi se transformando em uma pessoa, e foi mostrando a face, e era um anjo, e ele tinha um semblante bravo. Então eu disse, eu não vou descer por esta escadaria. Este anjo está com um semblante zangado comigo. E ele falava comigo, mas eu não entendia e não ouvia. A boca dele parecia uma corneta, e senti medo da ira desse anjo. O que isso quer dizer? Irmão, nós podemos ver aqui algumas coisas. Por exemplo, a cor rosa revela uma situação indefinida, tá? Automaticamente ela vê um semblante zangado, ela sente medo. Então são coisas, Paulo escreve uma palavra que tipo, uma vez redimidos, passamos a ter paz com Deus. Ou seja, uma vez que você se enquadra no projeto de Deus, você tem paz com Deus. Se alguém disser assim, irmão, olha, Deus vem aí pisando em cima de todo mundo, eu simplesmente vou dizer assim, tá bem, eu vou descansar aqui, vou deitar, a minha casa está segura, os umbrais das minhas portas estão marcados com o sangue do Cordeiro, eu tenho paz com Deus. O anjo da morte vai destruir todo o Egito, não tem problema, na casa de Judeu ele não vai entrar, estamos tranquilos. Temos paz com Deus, porque sentimos pela testificação do Espírito que nada vai nos atingir. Deus não é contra nós, Deus é por nós. Mas nesse sonho ela vê o semblante do anjo zangado, ela sente medo, ela entende que o anjo está meio que contra ela. Então a simbologia do rosa está revelando que a cor daquele anjo está revelando que a situação dela ainda não está definida, ela não tem uma postura definida. Ainda olhou para trás da escada, uma série de coisas, e outras às vezes que até a pessoa esquece do seu dia a dia. E outra coisa é a corneta. Parece que ela falou que era a boca do anjo que se transformava como que uma espécie de corneta. Ela viu como uma corneta, talvez seja como uma trombeta, né? Enfim, essa corneta ou a trombeta é aquilo que produz um sonido para um momento específico. Isso aqui está significando
que há um momento na vida dessa pessoa que está prestes a acontecer e que a situação dela não está definida, ela não está em condições de encarar o que vem pela frente aí. E a corneta está revelando que a qualquer momento vai acontecer uma coisa na vida dela e ela não está preparada para o que vai acontecer. Ela vai naufragar e o semblante zangado do anjo revela que ela está como inimiga de Deus. Ela está numa posição de inimiga de Deus. Ela não está trilhando o caminho de acordo com aquilo que Deus quer. Ela está fora, ela está indefinida. Ela está fora, quem está indefinido está cortado dos projetos de Deus. Nós temos que ser ou sim, sim, ou não, não. O que é morno, vomitar-te-ei da minha boca, diz a Escritura. E é uma situação que está próxima, muito próxima de acontecer, porque ela via a boca do anjo em forma de corneta, prestes a dar o sonido dessa situação. Então, o que tem que fazer é se posicionar muito rápido, porque se Deus deu esse sonho, é porque ainda está tendo misericórdia. É um sonho da Vanessa de Fortaleza. Pastor, tive um sonho onde eu estava na minha casa. Quando saía para fora, eu me deparava com uma correria de vários animais. Porco, cavalo, vaca, cachorro, todos vindo ao meu encontro. De repente, eu já estava na minha cama deitada com as minhas 3 filhas e com a cabeça no mesmo travesseiro, quando meu esposo entrava no quarto e perguntava se eu não tinha visto o rato que se encontrava embaixo do travesseiro. E realmente, quando eu olhava, estava lá um grande rato. Aí o sonho acabou. Irmã, não saberia assim dizer, né? Quando Deus dá entendimento, dá entendimento. Quando não dá, a gente tem que orar e buscar. Mas, de um modo geral, o sonho não revela coisas boas. Pela multidão de coisas que foram vistas, viu porco, viu rato, sabe? Já não revela uma boa situação. O que a gente tem a aconselhar, ainda mais que é o seguinte, quando a pessoa tem um sonho, ela sente no seu íntimo, se ela buscar em Deus, se ela tem humildade, enfim, ela tem o sonho e ela sente logo aquele toque, se está tudo certo ou se não está tudo certo. Se foi ela que sonhou, se foi outra pessoa, enfim, mas o sonho aqui é para quem está ali no meio, essa pessoa que vai com as crianças, se realmente foi ela. Por quê? Porque tem pessoas às vezes que mandam, pastor, eu tive um sonho assim, assim, mas na verdade não foi a pessoa que sonhou. Então ela tem que ver esse alerta precioso e entender que tem coisa errada com a vida dela. A vida espiritual dela está errada. E outra coisa, a cama na qual ela se deita, como parece 3 filhos, né? 3 ou 2 filhos, não sei. Na cama onde ela se deita, a cama é símbolo daquela intimidade, símbolo de uma comunhão. Mas o marido diz, você não viu esse rato? Esse rato que está onde? Bem debaixo do travesseiro. Rato, nós sabemos que são símbolos de demônios, cujo objetivo é levar a vida de pessoas a se arrastar, a miséria. Pessoas nessas condições, se for uma situação natural, a pessoa não prospera nunca. Se for uma situação espiritual, a pessoa também não cresce nunca, não prospera espiritualmente. Então nós já temos aí, ainda que eu não consegui ver, Deus não teve tanta misericórdia de mim assim, nesse episódio, ou quem sabe teve, tem coisas que a gente não tem que falar, já dá para ver que há uma situação aqui complicada, um alerta, porque tem alguma coisa errada com a vida dessa irmã, provavelmente bem errada até com a vida espiritual, porque é o espiritual da nossa vida que acaba refletindo em tudo que é natural, porque às vezes assim a gente não tem tempo de conversar, fazer algumas perguntas, trocar uma ideia, bater um papo, e aí no meio desse papo o Espírito Santo costuma revelar muitas coisas, a gente vai entendendo ao longo da conversa. Então, é uma pergunta do Marcos, da Espanha. Pastor, por favor, preciso muito entender algo
que ainda não pude entender. Esquecendo totalmente e deixando de lado a Constituição nos dias de hoje, o que faríamos com os que matam, roubam, estupram e etc.? Como seria isso sem as leis da Constituição? Nós os prenderia ou eles estariam soltos, voltando a cometer os mesmos crimes? Por favor, me ajude nisso, pois preciso compreender. Obrigado. Sim. O que acontece? Qual é o nome dele? Marcos. O que acontece? Ele está confundindo leis com cadeias. Está confundindo. O que está passando dentro da cabeça dele é o seguinte: eu só posso prender um estuprador, um assassino, um violador da sociedade, eu só posso prendê-lo se eu tiver a Constituição. Não, meu irmão. Para que eu prenda um ladrão, eu só preciso de uma cadeia, de uma jaula. Eu não preciso de Constituição. Israel tem Constituição? Não. Até hoje, Israel não tem Constituição. Vai lá ver se não tem um monte de gente presa. E no tempo que Israel estava no deserto, Deus poderia ter dito para Moisés: Moisés, constrói cadeias para prender os transgressores. Só que Deus preferiu abrir a terra e engoli-los. Amém, meu irmão? Moisés, constrói aí uma cadeia, porque 40 anos vocês vão peregrinar, eu vou prender gente aí. Não, vão peregrinar e eu mato os transgressores em 40 anos, mato toda essa geração. Então eu não preciso de Constituição para reconhecer o delito de uma pessoa. Eu preciso de caráter, de dignidade, de senso, de lei de Deus. É isso que eu preciso para reconhecer que o camarada é um pedófilo. Está preso, meu amigo. Onde tu vai me prender? Não existe cadeia. Eu vou construir uma aqui com as minhas mãos. Enquanto isso, tu vai ficar amarrado no poste. Eu não preciso de Constituição para prender uma pessoa, para tirar um marginal de circulação. Eu não preciso de Constituição. Eu tenho o caráter da lei de Deus, que é muito mais nobre que qualquer Constituição. Eu vi um desgraçado de um promotor, como é o nome da peste? Isso, Luiz Noronha Dantas. O camarada está lá diante do juiz, porque o camarada foi pego, ele furtou, e ele vai ficar preso não sei quantos anos, porque também ele passou o roubo para não sei para quem e tal, e tem que ser preso, e não sei o que, e marretando um cara que furtou. Depois de 10 minutos marretando o cara que furtou, o juiz falou assim: o que ele roubou? Ele roubou uma bicicleta. Aliás, não foi nem roubou uma bicicleta, sabe o que ele fez? Ele falou: o que ele roubou? Não, peraí. Foi lá, mexeu nos papéis, está bem aqui na folha tal. Doutor, ele roubou uma bicicleta. Entendeu, irmão? Uma pessoa que rouba uma bicicleta, meu irmão, não está precisando de cadeia, está precisando de ajuda. Agora, a Constituição diz que o cara roubou uma cadeia, ele tem que ir para a cadeia. Ele roubou uma bicicleta, ele tem que ir para a cadeia. Na lei de Deus, não é assim. Tu roubou uma bicicleta? Peraí, cara, tu não precisa de roubar. Vem cá, nós vamos te ajudar. Nunca mais tu vai roubar. Tu quer uma bicicleta? Tu uma bicicleta. Tu quer um emprego? Vamos arranjar um emprego para esse cara. Vamos testar o caráter dele, dando a ele coisas. Essa merda de Constituição só presta para prender. Tem um monte de gente dentro do presídio hoje, simplesmente porque, segundo artigos da Constituição, o cara não poderia ter roubado uma fruta na feira, não poderia ter roubado um carrinho que vale R$10, 4 rodas de bilha e um bonde de caixote de bacalhau. Tu acha que uma pessoa que rouba um carrinho é um mau caráter? Ou é um necessitado? Eu não comparo a minha mente a essa raça de juízes e promotores. Eu não estou aqui para condenar o mundo, eu estou aqui para ajudar o mundo. Não estou aqui para cavalo deu coice, corta a pata dele. Não é essa a filosofia. Todo cavalo pode ser adestrado. Então, cometeu transgressão, nós vamos jogar na cadeia. Que cadeia? A nossa. No milênio, meu irmão, vai continuar tendo cadeia. No milênio vai continuar gente sendo presa.
Entenda isso, no milênio vai continuar gente em cadeia, presa, algema, porém, não existirá a Constituição. Eu mesmo vou tacar fogo nelas em praça pública. Não vai existir Constituição aonde nós dominarmos. Ou você acha que Jesus Cristo virá no Monte das Oliveiras, vai pisar na terra de Israel, vai implantar o seu reinado e o mundo vai continuar vivendo do mesmo jeito que vive hoje? Não vai, meu irmão, é claro que não vai. Nós viremos com Cristo para ser espalhados como missionários no mundo inteiro, para o mundo continuar vivendo do mesmo jeito que é hoje? Não tem sentido, não vai. Tanto que a Bíblia diz, deixai-vos instruir juízes da terra. A OAB vai ser detonada. Não vai existir advogado. No milênio não existe advogado, não existe Constituição. Mas nós seremos reis e sacerdotes. E nós, com a Bíblia, julgaremos todas as causas. E os judeus sobre 12 tronos, os apóstolos sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mas nós, gentios, espalhados no mundo inteiro. Então, a confusão da pergunta aí, né? Acontece muito. Nós não estamos aqui para extinguir, para deixar que o infrator continue vivendo normalmente, mate um, mate dois, aí o cara é pedófilo, ele estupra um, estupra dois, faz aberração com um, com dois, não é nada disso, não é nada disso. Se não existissem cadeias hoje, e eu estivesse no domínio, no poder, no governo, simplesmente eu contrataria um bocado de ferreiro e diria assim, pode construir aí cadeia até perder de vista. Ah, mas não tem policial para prender. Vamos criar uma polícia e vamos caçar os bandidos da sociedade. Só que eles não serão julgados segundo a Constituição, serão julgados segundo a Bíblia e uma consciência através da qual o Espírito Santo possa falar. Porque a sentença certa e perfeita só vem do alto. Tem sentido? Eu fui condenado a 3 anos de cadeia. Né, na primeira instância, fui condenado a 3 anos de cadeia, porque falei coisas da ideologia cristã, e o outro camarada que estava lá, que roubou uma bicicleta, foi condenado a 2 anos, não tem uma discrepância nessa palhaçada toda? Então não podemos confundir Constituição com prisão, não, as prisões existem e continuaria a existir, mesmo que não exista a Constituição, como Israel até hoje não tem Constituição, e vai lá que os presídios de Israel estão lotados, tá, meu irmão? Tem mais perguntas? É uma pergunta do Paulo. Pastor, poderia-se dizer também que o batismo foi destituído pela figura, por causa da figura ter tomado o lugar da substância, no sentido de que as pessoas atribuem à água o que deveria ser atribuído somente ao sangue de Cristo, tornando-se assim uma fonte de idolatria? É claro que aliado à razão fundamental do pastor, de que na restauração os crentes já foram batizados. Não poderia. Nunca, jamais, Deus mudará as suas leis e as suas regras por causa de nenhum comportamento humano. A regra de Deus é chamar o homem a se modelar, remodelar, se converter ao seu prumo. Esta é a regra de Deus. Deus não muda os seus conceitos por causa de comportamento humano, né? Senão seria Deus se moldando ao homem e não o homem se moldando a Deus. Portanto, o batismo está destituído porque hoje o Espírito Santo implantou a era da restauração, e não porque, seja lá, até é verdade, criaram idolatrias e um monte de burrices que giram em torno do batismo nas águas. Criou-se sim um monte de loucura, mas não, a destituição hoje do batismo é porque mudou-se a dispensação e Deus implantou sobre a terra a voz da restauração. Então não importa o que os homens façam, Deus nunca vai mudar as suas leis. A lei de Deus é justamente para julgar a humanidade, quando ela se enquadra ou se desenquadra.
É uma pergunta do Edmundo da Angola. Eu tive um sonho em que o meu amigo ímpio morreu. Será que é porque ele não conhecia Cristo? Ou será que era para mim este sonho? Ou será que é porque meu irmão é que é ímpio? Ficou um pouquinho confuso para mim, mas veja bem, o sonho às vezes, eles são simplesmente uma direção. Às vezes Deus está mostrando uma situação que é para a pessoa, tipo assim, ó, fulano já era, já está morto. Então, não perde mais tempo de falar nada para esse, ele já está morto. Depende da situação. Outra situação é não, ó, tá vendo, fulano está morto, vai lá, corre e fala alguma coisa para ele antes que o tempo dele realmente extingua. Então, eu já me deparei com essas situações. Existem o quê? Aquele morto que aparece, em que a pessoa está num velório, as pessoas veem até o caixão, mas ninguém vê o rosto do morto. Isso é uma situação. E tem aquele morto em que a gente realmente olha no caixão, tem o velório, olha o caixão e vê o rosto do morto. É outra situação. Então existem mortes que representam uma situação natural, outras que representam uma situação espiritual. Tem casos que é para correr e falar para essa pessoa, e tem casos que é para simplesmente mudar a direção e esquecer e não perder mais tempo, não lançar pérolas aos porcos. Então, de acordo com o histórico do que se vem se desenrolando, a gente pode chegar à conclusão do significado desse sonho. É uma pergunta do Alves, de Santa Catarina. Pastor, se alguém abre uma igreja, por exemplo, na África, e larga tudo, e tempos depois adentra a restauração, o que foi aprendido por essas pessoas irá dificultar a restauração se ali ela entrar? Não, nada dificulta a restauração. A restauração é um conhecimento muito fundamentado, muito pleno. A restauração não é dificultada com nada. A restauração tem uma unção, tem uma força fora do comum. A restauração tem uma ação do Espírito Santo muito poderosa, porque a restauração não pode fracassar. O investimento de Deus na restauração é muito grande. Então, se alguém aprendeu alguma coisa da palavra de Deus num tempo de evangelização, hoje ele vai simplesmente ele vai ser restaurado, ele vai subir mais um degrau. Quando a pessoa nega isso, acabou a vida dela espiritual. Isso é a semelhança de Israel. Jesus Cristo não veio em Israel para destruir Israel. Ele falou assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abrogar, eu vim cumprir. No que ele dá o cumprimento da lei, ele revela um novo degrau, que é a sua pessoa, o seu ministério ali. Mas Israel não aceita. Ele tem uma palavra, se fecha. Nós temos por pai Abraão, não consideram Jesus, negam a eficácia da vida de Jesus, a sua pregação, o seu poder, o seu sangue. Israel fica perdido, até que vem um dos episódios como de Hitler na Segunda Guerra Mundial, e massacra os judeus de uma forma que ninguém jamais imaginou que fosse acontecer. As fotos estão na internet até hoje, que foram tiradas por fotógrafos da Rússia e da Inglaterra. Então, aqueles horrores. Então, uma pessoa hoje, se ela conheceu alguma coisa de Deus, a voz da restauração passa por ela tem a chance de prosseguir, prosperar. E se ela nega isso, ela fica ali estacionada e vai regredir. Mas nada dificulta a voz da restauração, nada. A voz da restauração é um conhecimento tão fundamentado que quando a pessoa não aceita, a única coisa que lhe resta é tapar os ouvidos, ranger os dentes e desejar a nossa morte. Mas é só o que pode fazer. Acabou? Aqui alguém quer complementar alguma coisa? É só algo que eu já vi no seminário da apostila, que fala do batismo, que o batismo é uma imersão nas águas. E falando nisso, tem muitos lugares na terra que tem uma grande escassez de água. Então, nesse caso, não poderia haver batismo nesses lugares.
Então, Sim. no caso, o batismo, a imersão nas águas, se for pela simbologia, é mais você se aprofundar na palavra. É isso, pastor? Sim, aí pela simbologia é isso, E esses lugares, e o principal é isso, e esses lugares que realmente não tem água, aí surgem aqueles batismos por aspersão, um copo d'água, joga uma aguinha na testa, tal. Isso já deu muita polêmica por aí, polêmica essa que eu nunca vi motivo para tanto, que o importante realmente do Evangelho é que a pessoa mergulhe na doutrina do Evangelho e não em um tanque de água, né? Quantas pessoas já mergulharam em tanques d'água, saíram dali e continuaram sendo homossexuais, lésbicas, mentirosos, sem vergonhas, se desviaram totalmente, outros se desviaram totalmente. Então a questão não é a água, mas realmente o que mais pesa aí é a simbologia. Se a pessoa mergulha na palavra de Deus, isso realmente vai trazer o resultado para a vida de todos nós. Finalizamos? Mais ninguém? Então vamos encerrar.